Bom, dando continuidade aqui, a história do... Rapidamente aqui, quem foi Bernardo? Acabei nem falando no início, né? Quem foi Bernardo Vasconcelos? Bernardo Vasconcelos, ele foi vice-governador de Minas Gerais. Inclusive tem um episódio que aliás, é muito importante para a gente entender as atitudes que ele vai tomar depois e depois que outros tomarão. Teve em Minas, ele queria remover um pároco, né, um padre na época de Minas, porque era um pároco que dava muito problema, tal, na visão dele e tal. E aí precisava remover, mas não tinha uma base legal que determinasse isso. Então o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou remover o padre, e removeu, e disse que aquilo estava numa bula papal. Bula papal é um documento do Papa, mas não tinha isso no Código Canônico. Então ele disse que ele estava removendo porque havia essa disposição, porque ele não queria se indispor naquele momento com a sociedade, com outros líderes, dizendo, pô, você está sendo autoritário, né? E só porque o cara não concorda com você, você vai remover o pároco. Então ele disse, não, eu estou removendo porque há essa disposição numa bula papal. Anos depois, ele foi questionado da referida bula. E ele respondeu da seguinte forma: movido por uma necessidade momentânea para evitar um mal maior. E quando enfim, ali depois questionando, mas e aí? Mas essa bula aí, né? Essa bula não existe, então. Aí ele disse, a bula que me guiou foi a bula das circunstâncias. Portanto, não tinha um documento. Na verdade, ele está dizendo, olha, eu tive que remover e usei essa estratégia aí de falar que tinha uma bula, porque era fazer isso ou ter um problema ali, enfim, muito grave. E olha o impacto disso. A bula das circunstâncias, na verdade, é agir conforme a necessidade se apresenta. É o prestígio, a razão de Estado. Lembram dessa ideia de razão do Estado? Quem dizia muito isso? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal justificou o absolutismo na razão de Estado. Bernardo Vasconcelos, décadas depois, foi justificar um ato autoritário com o nome lá de bula papal, bula das circunstâncias, que, em verdade, era ali, para ele não ser considerado um totalitário, um autoritário, ele disse, não, fiz isso porque era uma razão de Estado. Então, tudo no fim se justificava como razão de Estado. Inclusive, você, naquele caso ali, censurar alguém que pensa contrariamente, naquele caso, ao Bernardo de Vasconcelos. Visconde do Uruguai, que, só para quem não sabe, é o Paulino José Soares de Souza. Ele dizia que o Brasil é um país que está se organizando. E, portanto, o Estado ele precisa de um pouco de discricionariedade. Tá? Alguns diziam que isso, ou seja, a discricionariedade, era algo antiliberal, pois, conforme nós vimos, ele alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, enfim, fez algumas alterações ali, mas ele dizia, olha, algum grau de discricionariedade o Estado precisa ter. Era aquilo que o Marquês de Pombal, lá em Portugal, justificou em uma de suas alterações, de que, olha, como o rei é absoluto, é soberano, e tudo é feito por conta aí da razão, ou em consonância com a razão de Estado, e ele é um indivíduo que a lei deve emanar dele, e que em tempos de reforma, olha como tudo se conecta, em tempos de reforma o legislador não pode ter ali nenhum tipo de constrangimento e limite. Então, o que Marquês de Pombal está dizendo? Olha, precisa ter uma discricionariedade, precisa agir aqui de uma forma autoritária, senão as reformas não andam. Em que pese lá ele tenha sido mais duro, Marquês de Pombal, o Visconde do Uruguai vai usar uma outra expressão, algo que existe hoje, inclusive no direito administrativo. Olha, precisa ter uma certa discricionariedade. Na verdade, é agir sem que se preocupe ali
com os limites da lei. É claro que hoje o que nós entendemos por discricionariedade é agir com maior liberdade desde que dentro da lei. O caso aqui do Visconde do Uruguai, tal como era o do Marquês de Pombal, não era bem assim. Era agir à margem da lei ou acima da lei, sem que isso lhe trouxesse problemas para o imperador. Aí, olha o que o Visconde de Uruguai vai dizer. Nos países que se acham completamente organizados, onde a legislação ordinária subministra força e os meios necessários para conter e reprimir as facções, onde a máquina social se move regularmente, pode certamente dispensar as leis excepcionais. Dispensar-se leis excepcionais, ou seja, pode-se governar por leis excepcionais. A necessidade de medida de tal natureza é muito difícil de justificar-se, mas quando as leis não oferecem meio algum eficaz de repressão, quando a sua fraqueza tem produzido impunidade espantosa e nesse estado de coisas, a autoridade pública serve a braços com as rebeliões, são justificáveis e até certo ponto as leis excepcionais. Então ele está dizendo, olha, no momento aí na tal das bulas das circunstâncias, agir de acordo com a necessidade, é possível excepcionar um governo que governe por leis excepcionais, que hoje seria basicamente, próximo disso, não exatamente isso, mas os decretos, tá? Sem que houvesse ali um debate mais profundo sobre uma legislação por meio da Câmara, daqueles que de fato representam o povo. As leis excepcionais, elas são horrorosas, mas neste momento são fundamentais para o Brasil diante das circunstâncias, né? O que se aplica, né, o que eles diziam que o que se aplica para a Inglaterra e para a França não se aplica aqui no Brasil, né? Passado este caos, então tudo era olhando para o caos, aí pode ter ali uma espécie de desconstrução desse aparato repressor, né? Então, olha, depois que nós passarmos por esses problemas, a gente alivia. Mas isso também aconteceu no regime militar, só que foi o inverso. Quando o Castelo Branco assume o governo militar, ele dá um discurso, que se você acreditar em mim, só ir na internet, eu acho que até tem em áudio e vídeo, mas se não, por escrito, em que ele diz o seguinte, olha, o governo militar vai ficar aqui em transição até o próximo pleito democrático. Só que isso demorou 21 anos, né? E só foi piorando. Então essa ideia de vamos restringir liberdades, vamos ser mais autoritários para combater um caos, para depois, passado o caos, a gente pode destruir esse aparato repressor, o problema é que talvez o governante goste desse aparato repressor, né? Bom, agora chegamos no segundo reinado, vamos entender as discussões entre conservadores e liberais no segundo reinado propriamente dito. O conservadorismo da Inglaterra e França era um conservadorismo liberal. Já no Brasil tinha o conservadorismo cultural, como nós conversamos, e o conservadorismo reacionário, que é o que foi retomado em 2018, né? Nós já falamos o que é o conservadorismo reacionário. E veja, o fato de você dizer, em 2018 passou a ter aí um movimento conservador. Tudo bem, pode até ser conservador, mas saiba que é algo reacionário, pelo menos no que a literatura nos ensina, que é a forma como as pautas que são defendidas em 2018, elas são pautas reacionárias. Há autores, e aqui não posso me furtar em dizer isso, que não dá para você conjugar na mesma frase aí conservadores reacionários, porque o conservador é contra o reacionário, é contra o reacionarismo. Ok, eu compreendo, até concordo com isso, mas há quem denomina o conservadorismo dessas duas formas, eu disse isso já há algum tempo, o conservadorismo cultural e o conservadorismo reacionário. Tá? Como nós partimos da lição de algumas doutrinas, nós vamos trabalhar com essas categorias, sabendo que há autores que discordam dela. No final do século XVIII, durante, portanto, o século XIX e o início do século XX, há a predominância da ideia de progresso, de progressismo, tá? Seja um progresso moral, seja um progresso científico,
ou a ideia de que a sociedade estava evoluindo, indo para frente. E, portanto, enfim, começam alguns movimentos aí. Daí tem a história aí, uma tal da filosofia da história, podemos assim dizer, segundo a qual a humanidade ela está melhorando cada vez mais e o estudo do passado desvenda as leis que sucedem os estágios e os processos históricos, né? Então a filosofia da história revela a progressiva perfectibilidade moral e intelectual da espécie humana. Um cara que, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, é Benjamin Constant, que era um pensador liberal e pai do poder moderador, né? Bom, aí nós temos o bipartidarismo, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Conservador defendia a liberdade e a ordem, e o Partido Liberal defendia o progresso e a liberdade, certo? A ideia do bipartidarismo era, sobretudo, aqui para manter um equilíbrio entre liberdade, ordem e progresso, né? Então veja que havia aí uma ideia de completude e não desses dois partidos, eles se completavam e não necessariamente eles se disputavam o mesmo espaço para tentar se autodestruir aí. Em 1844 começa aí a existência de outros partidos, né? Então começa esses dezenas de siglas de partidos. Tem um pronunciamento aí, tem um texto, um microtexto, né? Um pronunciamento aí do Eusébio de Queiroz, que ele vai dizer o seguinte, sobre o sistema partidário. Eu entendo que a monarquia constitucional é o meio porque os políticos modernos nos resolverão o problema da aliança entre ordem e a liberdade. Depois daqui resulta necessariamente que todas as monarquias constitucionais há necessariamente dois partidos que combatem, que, possuídos das melhores intenções, não podem, contudo, concordar na aplicação dos seus princípios políticos às questões vão ocorrendo. Um deles crê que a ordem está suficientemente segura, que o país carece mais de ampliar a liberdade do que proteger a ordem. Assim, quando está no poder legislativo, tende a enxergar os princípios liberais e esquece um pouco que a sua exageração é inimiga da ordem. Outro, pelo contrário, entende que as instituições do país e seu espírito político, seu espírito público asseguram que sua liberdade não está em perigo, que a ordem é que carece de mais proteção, não só por amor dela, como por amor da liberdade, que não pode existir senão protegida pela tranquilidade pública. Estas opiniões políticas, estes dois diferentes modos de encarar as necessidades públicas, têm sempre uma parte da população em seu apoio, e isso é que constitui os dois partidos. Sua diferença de vista e de opiniões se faz sentir das mais graves como nas mais pequenas questões. O que ele está querendo dizer isso, Eusébio de Queiroz? Que, olha, você tem várias visões de mundo, nesse caso aqui, duas dos conservadores que prestigiam a ordem em detrimento, ou talvez, em detrimento, mas colocando a liberdade em segundo plano, e há os liberais que não, olha, se garantir a liberdade plena, a ordem virá. O fato é que ambos, eu disse isso já aqui, que todas essas ideologias ou todas essas visões de mundo, elas possuem os seus pecados, os seus excessos, se levadas à 90ª potência, elas são perigosas. O conservadorismo extremo, temos que ter ordem, acaba podendo, inclusive, se transformar num governo totalitário, um governo que pressiona ali as liberdades, dizendo, olha, precisamos ter ordem. E um governo ultraliberal pode provocar o caos aí no que tange a ordem, né? Então liberal, ninguém respeita nada, tá? Então o equilíbrio seria, e é difícil falar nos dias de hoje em equilíbrio, né? Equilíbrio virou sinônimo de algo ruim.
curiosamente, o Brasil vive esse fenômeno, né? Rui Barbosa, que era um liberal por excelência, ele vai dizer o seguinte: a política não pode ser nem sistematicamente conservadora, nem invariavelmente extrema e radical. Leia-se aí liberal. Os dois princípios têm de se revezar e até de se auxiliar um ao outro, porque se completam e se suprem mutuamente. Assim devem se considerar reciprocamente, pois os conservadores e os radicais, como colaboradores, sucessivos ou simultâneos na política nacional, não hão dois, nem de exterminar-se, nem aborrecer-se uns aos outros, hão de respeitar-se, querer-se quando seja necessário, servir-se entre si como duas partes que se contrabalançam no mecanismo do serviço do país. Porque a perenidade na ação moderadora acabaria arrefecendo e paralisando a vida, atrasando e tolhando a evolução, adormecendo e matando a iniciativa, assim como a perpetuidade na impulsão radical anteciparia as reformas às suas oportunidades. Mais uma vez agora um liberal dizendo, olha, não dá para tratar a política com extremos. Não dá para ser só uma coisa ou só outra coisa. Ainda que essa uma coisa hoje esteja no comando, o importante é que haja sempre um revezamento. Isso traz uma oxigenação para a política e para a sociedade e provoca avanços. Por isso que eu penso que neste momento em que nós estamos vivendo uma política mais à direita, não implica dizer que deva ser assim sempre e que ser assim sempre é bom. É bom que tenha as alternâncias, até para que todos nós, de alguma maneira, evoluamos assim para que, enfim, em última análise, é construir um país, um mundo mais plural, porque todas essas visões de mundo, elas continuarão, quer você queira ou não. Você pode ficar ali se rasgar, eu odeio o cara que é de esquerda, mas ele não vai deixar de existir. O grande problema do Brasil e talvez dos Estados Unidos é conviver com essa diferença. Assim foi no passado. No governo lulopetista, eles não conseguiram conviver com a diferença. Lá, o palavrão era outro. Eles, ao se dirigirem àqueles que não concordavam com eles, eles chamavam as pessoas seus liberalistas, proto-liberalistas, era uma forma de xingamento. Hoje mudou. Hoje quem discorda, doutor, é comunista, é não sei o quê, é tudo algumista. Qual é o problema desses extremos? É de que no fim a gente vai ter que conviver todo mundo junto. Todos os istas vão ter que conviver no mesmo país. Aliás, convivem no mesmo país. Quando você entende essa discussão de que, então isso vai acontecer. Bom, no Reino Unido acontece, olha o Partido Conservador, olha o Partido dos Trabalhadores, olha o Partido Conservador, e a monarquia continua muito forte. Está muito bem. É a monarquia, hein? Não estou falando nem de república. A monarquia, quiçá a república, que pressupõe essa pluralidade com maior, deveria, né, com maior eficiência. Então vejam o quão importante é saber conviver com o diferente, certo? Bom, vou continuar no próximo bloco, vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta aí.